Tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro nosso da semana entre nós para analisarmos, avaliarmos a palavra do Senhor. Estamos na série de Jesus, a vida de Jesus, né? Esse é o tema da nossa série. E o tema específico do estudo de hoje é tentação. Então nós vamos falar um pouco sobre esse fato que ocorre com todos nós e que nós devemos saber como lidar com isso e como devemos enfrentar as tentações. É um motivo de alegria, né, a gente poder aprender com a palavra do Senhor, principalmente com o nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo de vida. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, né, pegue sua Bíblia para que juntos a gente possa analisar o texto da palavra de Deus, que se encontra lá em capítulo 4 de Mateus. Né? Jesus é tentado pelo diabo. Vamos orar primeiramente para que ele seja o nosso professor, né? O Espírito Santo nos oriente nesse estudo de hoje e que eu e você cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo de mais uma noite, mais um dia em que estamos vivendo na Tua presença e pedimos que o Senhor nos conduza a compreender esse tema tão importante que é a tentação e que nós possamos vencê-la com a ajuda misericordiosa do Senhor, com as nossas decisões e atitudes. Por isso te peço, Pai, a Tua bênção sobre a análise desse estudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler então o capítulo de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que traz a seguinte mensagem. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. E assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Então, em sua opinião, o que é tentação? O que é tentação? Tentação é pecado? Você esperava que as tentações cessassem após a sua conversão a Jesus? Quando você entregou a sua vida a Cristo? Em que circunstância você se percebe tentado? Então são três análises que nós precisamos ter, né? O que é tentação? Para cada um, existe um grau de tentação que ele vai ter mais dificuldade de dizer sim ou não. Isso é uma grande realidade. Mas a tentação em si não é pecado. A tentação é, na verdade, uma tentativa de nos levar a pecar. Então, se você também esperava que as tentações cessassem após a conversão de Jesus, meu irmão, eu digo para você que elas não cessam. Elas apenas nos passam a ser agora reconhecidas por nós e auxiliadas por Deus, através da sua palavra, do Espírito Santo, a não deixarmos nos envolver e praticá-las. Então, as tentações continuam. E em que circunstância você percebe ser tentado? Então, nós conseguimos analisar na nossa vida quais são as situações ou as circunstâncias, né, que nos levam a pecar. Por exemplo, nós temos tendências a ser mais propícios a ser tentado e ceder. Alguns na sexualidade, outros na economia, no dinheiro, outros na fala, né, com relação à mentira, e várias outras circunstâncias que nos levam a pecar, a ceder à tentação. Então, quando nós ouvimos a palavra tentação, nós lembramos de dois episódios da Bíblia. Primeiro é Gênesis 3, de 1 a 24, onde o inimigo, ali presente também, no paraíso, tenta Adão e Eva com a ideia de abrir os olhos, de torná-los como Deus, e eles cedem a essa tentação, e com isso houve a consequência, que é a morte eterna, a separação do ser para com Deus, e que aí haveria necessidade de uma expiação para que houvesse novamente um realinhamento, né, uma aproximação, uma permissão de Deus para que nós pudéssemos viver com Ele. Então, o primeiro momento que nós vamos falar sobre tentação está nos primeiros capítulos da Bíblia, no Gênesis 3, onde acontece ali a queda do homem, e com isso toda a geração de seres humanos estão
passíveis, né, da queda. Também nós lembramos desse episódio de Jesus. Da mesma forma que Adão e Eva foram tentados lá no paraíso e pecaram, caíram, Jesus no deserto, ele demonstrou que é possível vencer as propostas que nos vêm e aí então estar apto para viver uma vida plena na presença de Deus. Então Jesus foi tentado para nos ensinar que é possível e que também ele estava apto para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vimos aí no episódio do batismo, né? Então a tentação de Jesus foi registrada aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas, e nessa história o diabo também é um dos personagens, né, atuando mais uma vez como tentador. Só que pensar nisso a gente já fica meio assim, né? Saber que o inimigo ele se aproxima através dele, de seus demônios, e tenta nos derrubar, né? O que ele sabe? Ele sabe que cada vez que nós cedemos à tentação há uma consequência, ou há, de alguma forma, algo que entristece o coração de Deus. Então, devemos tomar todo cuidado para não cedermos à tentação. O que vimos em Mateus 4, de 1 a 11. Né? Após ser batizado por João Batista, o mesmo Espírito Santo que havia ungido Jesus o conduziu ao deserto. Então, Jesus foi levado ao deserto. E lá foi ao encontro do diabo, para ser provado por ele. Antes de ser tentado, entretanto, Jesus passou 40 dias e 40 noites naquele deserto em jejum, preparando-se. Nós devemos estar preparados para vencermos toda e qualquer batalha. Qualquer pessoa, desportista, ele precisa se preparar fisicamente para correr ou para jogar um futebol melhor, precisa de treino. Nós precisamos espiritualmente também nos preparar. E depois desse preparo de Jesus, o diabo se aproximou dele para tentá-lo. Qual era o quadro em que Jesus se encontrava naquele momento? Primeiro, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nossa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, qualquer proposta do inimigo vai receber um não de imediato. Né? Então Jesus estava cheio, ele estava consciente e convicto de quem ele era. E ele era filho de Deus. E o diabo faz algumas induções, né? Se você realmente... Né? Jesus estava consciente e convicto, como eu e você devemos estar. Fisicamente ele estava fraco e psicologicamente frágil. Né? Mas isso não nos dá direito a pecar, a ceder à tentação. Mesmo quando nós estamos fracos, fisicamente ou psicologicamente, nós não devemos de forma alguma permitir que o inimigo nos faça cair. E estava também em um período de intensa busca para com o Pai. Né? Nós vemos isso lá no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Então ele estava buscando amplamente a presença de Deus. Irmãos, não existe como esconder isso. Se nós estivermos preparados, nós vencemos. Se nós estivermos qualificados, ungidos pelo Espírito Santo, nós vamos vencer, né? Então, a partir disso, ocorrem 3 testes, que talvez na nossa vida elas ocorram também e você nem perceba. Esses testes foram aplicados pelo inimigo, pelo diabo, e nós vamos ver cada um deles. O primeiro teste, a primeira tentação ali, escrita em Mateus 4, é que se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Quem ouviu o vídeo aí dos meus 15 anos de ministério, percebeu muito bem que eu sou apaixonado por pão, né, irmãos? E pão é alimento físico. O nosso organismo, ele almeja, ele anseia, ele necessita. Então a proposta do inimigo era algo essencial. Então na primeira tentação, o diabo coloca em dúvida a filiação de Jesus, desafiando a realizar um milagre que satisfaria sua necessidade de comida e comprovaria ser ele o Filho de Deus. Nós precisamos provar que nós somos filhos de Deus? Não, nós somos. Né? E ele intentou gerar insegurança e orgulho no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Né? Quantas vezes não dizem para nós, não, se você é realmente filho de Deus, por que você está passando por esse problema, por essa dificuldade? Não, essas coisas, essas dificuldades da vida, Jesus mesmo vai dizer que nós teríamos. E disse, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então, além de egocentrismo e autonomia em relação ao Pai, o qual já havia preparado para ele todos os cuidados necessários para o pós-jejum. Jesus iria ser, evidentemente, atendido depois desse período. E Jesus sabe disso. Como nós sabemos, nós seremos atendidos, no momento certo, Deus já tem tudo preparado para nós. O versículo 11 vai mostrar isso de Mateus 4. Apesar de Jesus não ter uma natureza pecaminosa, essa foi a tentação da carne, da satisfação imediata dos apetites. Né? Então, alimento é uma coisa que pode levar muitas pessoas ao pecado. Quando cedidos, de forma irregular, aceitas, muitas vezes até mesmo como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então veja que nós entendemos que é muito perigoso nessa área também, nós sermos tentados e muitas vezes cedermos.
Qual foi a resposta de Jesus nesse sentido? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a resposta de Jesus foi imediata. Versículo 4, ele vai dizer no capítulo 4 que nem só de pão viverá o homem. Jesus não se permite criar uma armadilha do tentador, ou cair na armadilha do tentador. Ele rebate a tentação provocadora utilizando a Sagrada Escritura. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. E contra-ataca a investida do diabo. A palavra de Deus era o seu principal alimento. Sua necessidade maior. Sendo assim, não duvidaria de quem era, pois seu pai já o havia afirmado e daria mais atenção à vontade de Deus do que às suas necessidades físicas momentâneas, crendo que o pai já havia preparado todo o suprimento que ele necessitava. Então, não se preocupe demasiadamente com o alimento físico, porque Deus tem cuidado de nós. Jesus, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele diz que o alimento nosso cada dia, tanto físico quanto espiritual, vem do Senhor. A segunda tentação foi também algo que ele coloca Jesus como alguém que poderia ser, né, se jogar, né, de baixo ou pular de um certo local e jogar-se para baixo e ser atendido pelos anjos. Né? Então ele diz o quê? Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Né? Essa palavra está no versículo 6 do capítulo 4. Então, na segunda tentação, o diabo tira Jesus do deserto e leva a parte mais alta do templo de Jerusalém. E ali, duvidando mais uma vez da sua filiação divina, ele desafia Jesus a testar o cuidado paternal de Deus para a sua vida, jogando-se do alto do templo. Para tanto, ele se utiliza da mesma estratégia de Jesus, citando o texto da Sagrada Escritura. Veja que coisa interessante. O inimigo muitas vezes usa, no sentido distorcido, a palavra de Deus, para fazer com que os filhos de Deus cometam pecados e cedam às suas tentações. Então a confiança de Jesus na proteção e cuidado do Pai é atacada. Como quem diz, olha, se você é mesmo, então enfrenta isso, ou se submeta a algo tão perigoso, como é o caso da proposta aqui vindo, que era de pular, jogar-se. Né? Mais uma vez, o diabo tenta semear dúvida e orgulho no coração de Jesus. Né? Graças ao bom Deus, Jesus não cedeu e nem cederia, e nós devemos também lutar para não ceder. Então, qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova. Jesus não se deixa enganar e responde com a mesma moeda. Também está escrito. Desmascarando a interpretação e aplicação incorreta que o tentador havia feito no texto bíblico citado. O cuidado do Pai para a sua vida, ou por sua vida, não precisaria ser provado. Não era necessário testar o Pai para saber que ele amava como filho. Ele já havia dito isso. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, o segundo teste, a segunda tentação, foi justamente fazer algo mirabolante, até mesmo pondo em risco a própria vida. E quantas pessoas, lamentavelmente, agem de forma precipitada e se colocam, muitas vezes, numa condição de não ter mais retorno para aquilo que fazem, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus tem cuidado de nós. E não é preciso estar provando isso, apenas mostrando que nós devemos, como o Senhor Jesus fala, não pôr à prova o Senhor, o nosso Deus. Terceira tentação que o inimigo ali investe em Jesus, veja que lá no paraíso ele tentou uma vez só com Eva. Aqui ele já está no terceiro teste, né? Na terceira tentação. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Quem é ele para dar alguma coisa? Né? Então já é uma mentira, uma falácia. O inimigo não tem nada. Tudo pertence a Deus e ele usa aquilo que é de Deus para levar as pessoas a serem pecadores ou ceder à tentação. Então, na primeira tentação, o diabo leva Jesus para um monte muito alto e lhe mostra a glória dos reinos do mundo. Depois desses reinos, o que lhe foi entregue por Adão no jardim do Éden, ele os oferece a Jesus em troca de adoração. Lá no Éden, ele teve a permissão agora de utilizar, não que Deus lhe deu, porque tudo pertence ao Senhor. Mas ele então, usando dessa estratégia, ele agora oferece para o Senhor Jesus a posse desses reinos. Né? E eles oferecem a Jesus em troca de adoração. Que coisa! Adoração. Né? Em sua tentativa, o diabo faz uma provocação, mas oferece a Jesus a facilidade de uma troca. Ele não precisaria morrer na cruz para readquirir a posse da terra. Isso lhe seria dado em troca de uma simples adoração. Não era do inimigo a terra, não é do inimigo, nem os reinos. O reino do mal é dele porque ele faz parte.
mas as coisas criadas por Deus ainda estão sob o domínio do Deus Todo-Poderoso Criador. Então essa proposta é uma falácia. Muitas vezes o inimigo oferece bens para as pessoas na troca de adoração. Pessoas que queiram servi-lo, que queiram divulgar como ele sendo alguém que faz o bem e não faz. Toda vez que o inimigo dá algo para alguém, ele o faz no sentido de derrubar, de matar, de destruir. Né? Então qual foi a resposta de Jesus? É importante saber a resposta. Nos oferece, o inimigo vem e nos oferece. O que nós podemos dizer? Jesus disse assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus acrescenta algo aqui, gente, ó, só a Deus nós devemos prestar culto. Culto é adoração, é entrega, é responsabilidade. Nós temos visto hoje um culto meio que, vamos dizer assim, meio animado, né? Meio pro lado egocêntrico, para me fazer bem. Eu tenho que cultuar a Deus. Eu preciso ser aquele que adora somente o Senhor. E para eu adorar o Senhor, eu tenho que viver uma vida segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é que nós o adoremos em espírito e em verdade de forma completa. Então, para que você tenha autonomia e autoridade para falar isso a Satanás, você precisa estar adorando ao Senhor, você precisa estar ungido pelo Senhor e mostrar que só a Deus você presta culto e jamais ao inimigo. Jamais as coisas que são expostas de maneira sutil, aonde a carne, o pecado e tudo aquilo que é contra a vontade de Deus é exposto e as pessoas financiam, adoram, divulgam e vivem uma vida completamente entregue na mão do inimigo. Jesus rejeita a proposta e ordena ao tentador que se retire. Nós não precisamos ficar de conversinha com o inimigo, porque nós já temos essa proposta de Jesus e ela está amplamente divulgada na sua palavra, que nós devemos submeter-se a Deus, resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. Então, citando mais uma vez as Escrituras, ele diz que apenas o Senhor é digno de culto. Indiretamente, ele também, que não tomaria atalhos para redimir a humanidade, mas realizaria a vontade de Deus quanto a isso. Jesus não ia tomar atalho nenhum, ele fez o que deveria ser feito. Satanás então se retira e o Pai dá ordem aos anjos para servirem ao Filho em suas necessidades. Então está lá no versículo 11, versículo 10, né? Versículo 11, assim o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Que maravilha, né? O servir. Então, o que nós podemos pensar sobre isso? Jesus rejeita a proposta e ordena que o tentador se retire. Citando mais uma vez as Escrituras, ele diz que apenas o Senhor é digno de culto. Indiretamente, ele também que não tomaria atalho para fazer aquilo que estava errado. Não, ele não tomaria de forma alguma um caminho facilitado para fazer a vontade do Pai. Assim nós devemos fazer. A tentação de Jesus no deserto pelo diabo foi um grande teste de preparação para o seu ministério. Ele foi aprovado e por causa disso nós também devemos vencer. Para isso, olhe para as seguintes conclusões. Quando nos tenta, o diabo ataca. Veja o que o diabo nos ataca. Nossas fraquezas e fragilidades. Ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas ele é observador. E ele sabe quando nós temos nossas fraquezas, bem como os seus inimigos, os seus anjos, que são também nossos inimigos, que estão nessa rede de trabalho em prol de derrubar o ser humano. Então, nossas fraquezas e fragilidades, nossa identidade de filho de Deus. Ele ataca, ele quer mostrar, olha, se você fosse filho de Deus, você não estaria sofrendo, coisa do gênero. Instigando-nos ao orgulho, à vaidade, à autonomia e à ganância. Ao orgulho, à vaidade, à autonomia e à ganância. Achar que nós não precisamos de mais ninguém, nem de Deus. Tentando nos tornar egocêntricos, desviando nossos olhos para as necessidades pessoais. Utilizando-se das Escrituras e distorcendo-lhe o significado. Nossa confiança em Deus e em sua palavra. Ele quer tirar isso. Ele quer oferecer atalhos. Quer ficar rico? Jogue na loteria. Quer ter saúde? Faça determinadas práticas esotéricas. Quer resolver problemas sentimentais? Utilize determinadas metodologias. Essa é a ação do inimigo. E como Jesus, nós devemos contra-atacar. Jesus contra-atacou e nós também. Primeiro nós temos que estar ungidos, cheios do Espírito Santo. Unção no Novo Testamento é o enchimento do Espírito Santo. Deus nos mostra isso claramente. Utilizando as Escrituras a partir de uma interpretação e aplicação correta. Valorizando mais a comunhão com Deus do que as necessidades pessoais.
não querendo provar nada a nosso próprio respeito. Precisamos provar. E reconhecendo a soberania de Deus e submetendo a sua autoridade. Reconhecendo a soberania de Deus e submetendo a sua autoridade. Foi o que Jesus fez ali. Adão e Eva não fizeram isso. Adão e Eva não reconheceram a soberania, porque Deus, antes deles caírem, havia dito a sua palavra que não deveriam fazer. Deus sempre nos alerta o que não é para se fazer. E cabe a nós respeitar, reconhecer a soberania de Deus e submeter a sua autoridade e a sua vontade. Então, quando nós pecamos, quando nós caímos na tentação, fragilidade nossa, desobediência nossa, consequências virão. Graças ao bom Deus, ainda existem momentos em que nós buscamos ao Senhor e Ele ameniza aquilo que nós, por direito, deveríamos amargar. Né? Como fica a nossa reflexão, então, desafio? Quais são os momentos ou áreas que você tem sido tentado? Faça aí uma lista, veja. Você já deve ter aí na sua própria memória aquilo que mais te atrai. E a partir disso, esteja atento a como o diabo ataca e usa estratégias de Jesus para contra-atacar. Sabe o que tem acontecido hoje, queridos? Muitas vezes, algumas posições religiosas vão dizer para você, olha, a carne é fraca, isso que você fez não é tão ruim assim, pode continuar no seu vício, pode continuar fazendo o que não deve, porque Deus é amor. Esquecem de falar que Deus é justo e que tudo aquilo que Ele já deixou pré-determinado vai acontecer. Muitas pessoas hoje estão anestesiadas, achando que apenas um ritual religioso é o suficiente para que as suas vidas sejam livres de tentações, de pecados ou pelo perdão dos seus pecados. Nada disso perdoa pecado. O que perdoa o nosso pecado, o que lava dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fora isso, não existe outra metodologia. Por isso, vamos orar, pedir a Deus que nos dê força para que quando formos tentados, nós possamos vencer. E se cairmos, temos sim Jesus como nosso advogado, mas que não seja algo recorrente, que seja uma vida mais perfeita possível no sentido de não cedermos às tentações, porque elas virão, continuarão, mas nós sairemos vencedores como Jesus. E no final, depois de sermos vencedores, aí então o Senhor há de nos servir como fez com Jesus ali, e os anjos o serviram naquele momento da tentação. Vamos orar, pedir a bênção. Pai querido, sabemos que o tema é tão profundo, em poucos momentos estamos aqui refletindo, há tanto contexto bíblico para mostrar as consequências, mas nós pedimos que o Senhor nos abençoe a crescer nesse conhecimento e a vivermos uma vida, Senhor Deus, que te agrada plenamente. E que o Senhor possa completar aquilo que faltou nesse momento com o Teu Espírito Santo na vida daqueles que realmente se desejam fazer a Tua vontade. É o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo momento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.